Alerta antes do início do vídeo de verdade. Eu preciso que vocês vão assistir aquele vídeo que eu postei antes desse que tá no meu canal, que fala do porquê eu sumi. Então eu sumi, lá tem a explicação do porquê eu sumi e o que vai acontecer agora com o canal e com os vídeos e como a gente vai prosseguir com isso. E também, claro, me sigam nas redes sociais do Instagram e do TikTok, porque lá, como são plataformas de vídeos mais rápidos, vídeos curtos, acaba que eu tenho um contato maior com vocês no dia a dia e aí eu consigo dar essas informações, esses anúncios de forma mais fácil do que toda vez ficar vindo aqui no YouTube gravar um vídeo um pouco mais longo, que não é tão longo assim, simplesmente pra explicar as coisas pra vocês. Bom, esse vídeo é sobre Desventuras em Série, que foi basicamente a série em que eu parei de falar aqui no canal quando eu sumi, e eu já fiz 2 vídeos falando, primeiro vídeo falando da primeira temporada, o segundo vídeo da segunda temporada, e lá eu dou os detalhes específicos dessas temporadas, então se vocês quiserem, vão lá assistir pra vocês terem um vislumbre maior da série por um todo. E claro, da forma que eu também sempre falava e vou continuar falando em todos os vídeos, essa é apenas a minha percepção sobre essa determinada obra, não significa que vocês precisam concordar com 100% das coisas que eu falo, mas se vocês forem discordar sobre alguma coisa nos comentários, por favor, façam isso com respeito. E claro, também deixem o like, se inscrevam, ativem o sininho, comentem algo que pode ser qualquer coisa que não precisa ser relacionada a esse vídeo, porque acaba que ajuda a engajar. Aqui nessa parte do resumo, eu vou falar só o caminho que eles trilharam, porque senão eu vou acabar dando um spoiler geral, assim, sobre a série que eu não tô muito afim de dar. Então vamos começar com o final da segunda temporada, acabou com a Violet e o Klaus caindo de um penhasco prestes a morrer. Então, e agora qual é o próximo passo e o que eles estão fazendo? Então os Baudelaire, eles encontram um personagem que foi um sobrevivente do incêndio que ajuda eles na Montanha da Neve. Depois eles acabam se aventurando no submarino e encontram um fungo mortal. Depois disso eles voltam para a superfície e eles têm a escolha de ir com o Sr. Paul ou deixar ele de lado para encontrar as respostas sobre essa SC. Eles se infiltram no último lugar seguro, eles passam por um julgamento e aí no fim eles ainda caem numa ilha cheia de pessoas aleatórias. Eu sei que são muitas informações e que não faz sentido nenhum, mas eu acho que se eu me aprofundar um pouquinho mais nesse resumo, acaba que eu vou dar spoiler da série inteira, porque tudo é conectado e, enfim, é muito difícil falar sobre essa série sem dar spoiler. Mas o que vocês precisam saber é que aqui é basicamente o fechamento de tudo. Então, o fechamento de toda a história, a gente entende por que o Lemony tá atrás deles, entende o passado dele, entende sobre a Beatrice, tem as respostas sobre a CSC, mas ao mesmo tempo também tem muitas coisas que ficam em aberto, que eu acho que a gente nunca vai ter respostas 100% de verdade, pelo menos não na série. Igual eu falei, essa é uma série que foi baseada em uma série de livros, que eu nunca li os livros, eu não fazia ideia antes de assistir essa série que existiam esses livros e eu não tive contato com eles. Então, pelo menos na série em si, a gente não tem resposta sobre tudo. E vamos começar já com a relação da morte da Violet e do Klaus, né? Claro que eles não iam morrer e eu não acho que isso seja um grande spoiler, porque eles são os protagonistas da série e todo mundo sabe, se você chegou na terceira temporada, você sabe como a série funciona. Então, basicamente, essa é a primeira parte que já começa com esse toque de humor que a série gosta de dar. Então, são sempre muito essas cenas que são meio besterol, digamos assim, né? Eu já disse que essa série ela é meio besterol, ela é mesmo, mas é porque ela é meio absurda. Então é claro que na vida real, nunca que as pessoas conseguiriam formar um objeto, pensar, tipo assim, parar pra pensar no que fazer se tivesse caindo de um penhasco prestes a morrer, porque você tem segundos antes da sua morte. E acaba que, tipo, na série eles fazem isso. Então, na série eles pensam, eles planejam, eles têm tempo. A Violet tem até tempo de prender o cabelo dela com a fitinha dela. Então, é claro que é uma coisa muito absurda, que a série faz questão de falar que é absurda. E aí, eu não sei se foi uma crítica específica ou se é só porque é o humor da série, mas, de certa forma, a gente também vê isso acontecendo em vários outros filmes e séries. Então, por exemplo, filmes e séries de herói é o que mais acontece. É sempre o herói que se salva de um jeito muito absurdo, que todo mundo sabe que ele não conseguiria se salvar se fosse na vida real. E depois a gente tem uma questão um pouco interessante sobre a Sunny, que é outra Baudelaire. No último episódio ela foi sequestrada pela trupe do Conde Olaf, né? E aí acaba que ela tem uma aproximação muito grande com o Fernald. E acaba que não só essa aproximação, mas como também uma outra cena lá pra frente, lá quando eles estão no submarino, que eu também não vou dar muitos detalhes, ela acaba que se torna muito a protagonista. Uma coisa que eu acho que a série
meio que tentou ajeitar, porque eu acho que ela ficou um pouco de lado na segunda temporada e acabou que eles queriam dar esse protagonismo pra ela nessa terceira, meio que pra compensar. E eu achei realmente bom. Tipo assim, poderia ter o protagonismo dela na segunda também, mas já que eles fizeram merda na segunda, digamos assim, né, em relação a esse ponto, acaba que na terceira temporada ficou legal. As coisas que eles fizeram em relação a Sunny, ao crescimento dela e a sua aproximação com seus irmãos, inclusive. E pra minha profunda raiva, a gente tem a volta da Carmelita. E claro, eu não posso reclamar sobre isso realmente, porque infelizmente é uma coisa que faz sentido na série. Não só faz sentido ela estar ali, as ações que ela toma, porque são ações que fazem sentido com o personagem, mas também em relação ao toque de humor da série de novo, porque ela é um toque de humor da série. A série toda ela é um grande humor, ela é toda cômica, muito teatral, e eu acho que a Carmelita ela faz um grande papel nisso e faz desde a segunda temporada. A gente vê as apresentações delas, cantorias delas, que são coisas que não acontecem na terceira temporada, e de certa forma eu fiquei um pouco com saudade, digamos assim. Não é uma saudade de verdade, porque isso irrita, mas ele é feito pra irritar, e eu acho que eu senti falta disso na personagem, porque faz parte da personagem. E aí a gente tem o fator Sr. Paul. Sério, eu tô cansada desse cara. Tipo assim, infelizmente eu não aguento mais esse cara. Eu acho que na primeira temporada ele era um grande alívio cômico, assim, ele também era muito engraçado. E eu gostava das cenas que ele participava, mas desde a segunda temporada já não faz mais sentido as coisas que ele tá fazendo, basicamente. Então ele acaba que ele aparece nessa terceira temporada junto com a personagem que apareceu no último episódio da segunda temporada também, que é a Kit Snicket, que é irmã do Lemony Snicket. Então, basicamente, eu tinha falado no segundo vídeo que eu achava que os produtores queriam que a gente pensasse que ela era Beatrice, e no final ela não ia ser. Então, assim, eu não sei se eles realmente queriam confundir a gente, mas eu não fiquei confusa, porque eu não acredito mais em nada nessa série depois que eu fui enganada na primeira temporada. Mas aí o que acontece em relação ao Sr. Paul, né? Acontece, acho que eu falei isso no segundo vídeo, mas se não falei eu vou falar agora, de que não faz mais sentido ele estar ali. Então toda vez ele tá lá com o pretexto de achar os Baudelaire, só que toda vez que ele acha os Baudelaire, não parece que ele realmente quer, tipo, acolher eles e pegar eles e levar eles pra outros tutores e achar outros tutores. Ele tá simplesmente ali pra ser esse alívio cômico que não funciona mais, porque eu acho que depois de um tempo que você usa o mesmo alívio cômico, as mesmas piadas, as mesmas coisas, toda vez pra gente rir, acaba que chega um momento que não tem mais graça. Então, no fim, parece que ele só tá ali meio que pra preencher o buraco. E aí a gente tem uma confirmação que sim, talvez possa ser uma confirmação que eu demorei um pouquinho pra notar, mas que, beleza, ainda assim é uma confirmação de que o Conde Olaf, ele não quer a fortuna dos Baudelaire. Até porque senão ele teria pegado a fortuna dos Quagmire. Mas então, por que ele tá atrás dos Baudelaire? Esse é o ponto principal. Por que ele está atrás dos Baudelaire? A gente basicamente tem essa confirmação quando o homem com barba mais sem cabelo e a mulher com cabelo mais sem barba chegam. Eu sei, é um nome muito grande. E toda vez que eu tiver que falar deles, eu vou falar só homem e mulher. Porque eu não vou ficar falando esse nome todo toda vez. Mas enfim, a gente basicamente entende um pouco mais da história pessoal do Conde Olaf. A gente entende por que ele é assim, apesar de, tipo... de certa forma ele é um pouco mal, meio que... naturalmente, mas ainda assim a gente entende um pouco da história dele, entende por que ele foi pro lado ruim da cisão, a gente entende por que ele fez as coisas que ele fez e a gente entende por que ele tá atrás dos Baudelaire. Só que a gente só entende por que ele tá atrás dos Baudelaire de verdade quando a gente tem todas as respostas sobre essa SCC, ou seja, lá no final da série, basicamente, nos últimos episódios. E por que eu falei lado ruim da cisão? Então, porque nessa temporada os produtores eles fazem a gente pensar mais. Claro, isso também já foi mostrado também na segunda temporada, vem sendo mostrado desde a primeira, mas que é uma construção que a gente vai notando aos poucos, de que não existe um lado 100% bom e nem um lado 100% ruim. E a gente percebe isso muito pela história do Fernald, que ele fazia parte do lado bom da cisão, ele teve que tomar uma medida extrema pro mundo não acabar, basicamente, foi julgado por isso e aí o lado ruim acolheu ele. Então, de certa forma, ele não é 100% mal, mas ele também não é 100% ruim. E a gente também vê isso pelas atitudes dele com a Sunny, com a amizade que eles fizeram, que eu falei pra vocês no início do vídeo. Mas, de certa forma, isso não é uma coisa que vem acontecendo com os Baudelaire desde a primeira temporada. Eles estão tomando decisões moralmente duvidosas, eles estão cometendo até alguns crimes, simplesmente pra conseguirem sobreviver e fugir do Conde Olaf. Então, eles são bons ou ruins? Eis a questão. E de certa forma eu acho que isso também é uma coisa que traz muito em relação ao julgamento que aconteceu no final da série, porque vai ter um julgamento mesmo em relação a tribunal, que eu quis dizer, e acaba que todo mundo que tá lá ou faz parte do lado ruim ou faz parte do lado bom, e todo mundo foi junto, tipo assim,
A pessoa que chamou eles pra lá juntou todos eles justamente para que as pessoas entrem nesse quesito, entrem nesse debate moral em relação ao quem é bom e quem é mal de verdade. E também é muito interessante porque a gente consegue ver a história do Lemony. A gente entende desde a primeira temporada, quando ele começa a narrar a história, de que ele tá contando uma história, ou seja, essa história já aconteceu. E a gente já tem alguns vislumbres também, algumas pistas que falam. Ele mesmo fala que ele tá atrás dos Baudelaire, que ele tá reescrevendo a história dos Baudelaire, seguindo o caminho deles para tentar encontrar eles, então é uma coisa que já aconteceu. Então, o Lemony, quando ele aparece, quando os Baudelaire estão, enfim, acontecendo, quando tá acontecendo as coisas com os Baudelaire, ele aparece e a gente vê o Lemony do passado. Então, de certa forma, a gente entende as coisas que estão acontecendo, entende onde foi o ponto inicial onde ele decidiu ir atrás dos Baudelaire e por que ele decidiu fazer isso. Mas também teve uma cena que eu fiquei muito decepcionada, assim, tipo, não é decepcionada, é porque não fez sentido nenhum. Basicamente, a Esme e o Conde Olaf se separaram, então, meio que como forma de vingança, ela decidiu encher linguiças, fazer linguiças mesmo com carne de corvo e distribuir para as pessoas no julgamento sem que elas soubessem o que é. E aí, no fim, quando elas estavam comendo, ela fala o que é, as pessoas meio que se sentem enjoadas, né, se sentem mal. Mas assim, tipo, pra que essa cena serviu? Porque ela é literalmente encher linguiça. Só que aí vale lembrar que eu estava assistindo a série, eu assisti a série inteira em português dublado. Então eu sei que aqui no Brasil a gente tem essa metáfora, né? A gente tem esse ditado de encher linguiça. E eu não sei se em inglês faz sentido, se nos Estados Unidos eles têm algum ditado parecido que faça sentido com isso, porque não entra na minha cabeça que os produtores fizeram isso simplesmente pra encher linguiça. Então, basicamente, depois disso tudo, a gente também tem uma questão em relação ao julgamento, né? Quando o julgamento acaba, a gente também tem uma mensagem de que a justiça nem sempre faz o correto, ou seja, a justiça também nem é 100% boa. Também existem muitos quesitos em relação a princípios morais mesmo, de como você se vê como uma pessoa boa ou uma pessoa ruim pelas coisas que você fez. Os Baudelaire, eles mesmos se julgam pelas coisas que eles estavam fazendo. E aí a gente também tem um episódio inteiro falando basicamente sobre o açucareiro. A gente entende como funcionou a cisão da CSC, basicamente, que foi por conta desse bendito açucareiro, que foi simplesmente uma história, tipo, que não faz sentido nenhum. Tipo assim, eu vi um canal específico que eu gosto de ver sobre essas reviews de desventuras em série, porque eles também puxam muito pro lado do livro, que eu não li. Então acaba que eu vi eles reclamando muito dessa cena, justamente porque ficou uma cena diferente do que é no livro. E aí, tipo, eu não vou entrar muito em detalhes, mas realmente, tipo, não faz muito sentido as coisas que aconteceram, pra ser sincera. Mas enfim, eu não sei se eu falei isso no segundo vídeo, mas eu juro pra vocês, eu juro de verdade que eu pensei isso e que eu acho que tá escrito em algum roteiro que eu falei pra alguém, eu juro que eu falei, de que eu sabia que a Beatrice era a mãe dos Baudelaire. Eu tinha certeza absoluta que ela era mãe do Baudelaire, a mãe dos Baudelaire, só que eu não sabia por que ela tinha contato com o Conde Olaf. Eu não sabia por que o Conde Olaf estava atrás dos Baudelaire, logo eu não sabia o que ela tinha feito pro Conde Olaf. E aí depois disso a gente entende a questão do açucareiro. Mas eu juro que eu sabia disso. E aí a gente tem esse bendito açucareiro. Quando esse açucareiro apareceu, né, quando a gente tá lá na ilha, e aí a Kitty tá falando pra Violet sobre o açucareiro, eu pensei essa seguinte frase, eu pensei assim: se essa mulher me virar e falar que o açucareiro, o que tem no açucareiro é só açúcar, eu vou pular dessa janela do 8º andar do meu prédio. E aí eu fiquei com isso na cabeça, porque se ela falasse que era só açúcar, eu ia ficar com muita raiva. E aí o que ela falou? É açúcar. Só que calma, ela falou que não era só açúcar, era um açúcar que tinha meio que uma fórmula dentro dele, né? Era um açúcar manipulado para eles terem imunidade contra o fungo mortal. Ou seja, eu não precisei pular do 8º andar. Mas assim, de certa forma, eu não sei se eu tô sendo burra falando isso, porque na minha cabeça não fez muito sentido. Mas assim, se vocês entenderem, me expliquem nos comentários. Mas basicamente, se a Kit Snicket tinha tomado o açúcar, tinha tomado o chá com açúcar, por que ela morreu pelo fungo mortal? A gente vê lá no vislumbre do passado, ela tomando o chá e falando, nossa, que chá amargo. Por quê? Porque a Esme tinha colocado um cubo desse açúcar pra ela e o açúcar era manipulado, então de certa forma ele tava amargo, alguma coisa assim. E ela tomou o chá, então tipo, como é que ela morreu pelo fungo mortal? Não sei, era pra você ter imunidade, não é? Tipo assim, imunidade não é você não poder pegar a doença.
Posso estar sendo bem burra agora, viu? Mas quem souber explicar aí nos comentários, por favor. Porém, no final da série, a gente também tem o Conde Olaf falando, por exemplo, uma frase falando que eles não sabem de nada. Quando os Baudelaire acusam ele de colocar fogo na casa deles, né? De ter deixado eles órfãos. E aí o Conde Olaf fala que eles não sabem de nada. Isso é uma coisa que a série deixa em aberto. Então é aquilo que eu tinha falado no início do vídeo. Provavelmente são coisas que a série vai deixar em aberto, que tipo assim, a gente não vai ter uma resposta concreta. E eu acho que de certa forma é bom que seja assim, porque eu não gosto que os produtores eles fiquem estendendo uma série muito mais do que o devido, simplesmente para que a gente tenha todas as respostas. E aí, de novo, a gente tem essa mesma questão em relação a quando a gente tem o Lemony do presente com a garotinha, que eu não vou ficar falando muito porque senão vai sair spoiler, mas basicamente a gente tem o Lemony do presente que acaba recebendo algumas informações sobre os Baudelaire, sobre até onde ele perdeu os rastros dos Baudelaire, o que aconteceram nesse meio tempo, o que tá acontecendo no presente, o que tá acontecendo agora. E aí são coisas que a gente não sabe, são coisas que os produtores não deixam pra gente ver, até porque eu acho que, assim, não é uma coisa que a gente queira saber. A gente viu a história deles, a gente não quer saber sobre as novas aventuras, são coisas diferentes. E aí foi o que eu falei. Eu não queria que os produtores ficassem trazendo mais temporadas, estendendo muito uma série que é muito boa, mas que vai acabar perdendo a graça, vai acabar perdendo a sua essência se eles estenderem muito isso. Indo um pouco mais pro lado técnico da coisa, né, eu também queria citar que eu fiquei um pouco incomodada, porque eu assisti essa série, igual eu falei, inteira, dublada, e aí na terceira temporada a voz das gêmeas que fazem parte da trupe do Conde Olaf, a dubladora mudou, e isso me incomodou um pouco. Ai, mas isso fez você diminuir a nota da série? Não. É só uma coisa que eu quis citar porque sim, porque foi uma coisa que me incomodou. E também durou pouco, porque aconteceu o que aconteceu, que eu não vou ficar falando também pra não dar spoiler. Eu também não fiquei muito satisfeita com a desculpa que os produtores deram pra personagem da Jacqueline, e eu não vou falar esse sobrenome porque com certeza eu não vou conseguir. Provavelmente por algum motivo pessoal ou, enfim, de produtores da série, ela não pôde voltar pra essa terceira temporada e acabou que os produtores deram a desculpa de que ela se tornou a Duquesa de Winnipeg. Porque eu não vou mentir pra vocês, eu tive informações sobre o livro, igual eu falei, eu assisti um canal que falava muito sobre essa percepção dos livros também. E eu, pelo que eu lembro, a Jacqueline, ela não existe nos livros, então ela foi uma personagem criada pra série, e aí ela foi simplesmente descartada. Tipo assim, na segunda temporada ela quase não fez bosta nenhuma também, e aí no fim da terceira temporada ela nem apareceu. Então eu acho que foi meio ruim, ela não devia nem ter sido introduzida na série, digamos assim. E eu acho que essa Duquesa de Winnipeg, eu achei que ela ia aparecer em algum momento na série também, porque não só porque ela é importante nos livros, mas também porque ela foi citada na segunda temporada pela Esme, quando a Esme diz que alugou um quarto do super apartamento dela pra Duquesa de Winnipeg, e eu achei, tipo assim, a Duquesa também faz parte da CSC, então eu achei que de alguma forma ela ia aparecer na série, mas no fim ela só foi citada pra nada. Mas o final me emocionou muito, muito mesmo. Eu sei que eu sou uma pessoa chorona e me emociono fácil também, mas de certa forma eu acho que a questão da mensagem de que a série quis passar, de que nem todo final é um final feliz. Então, desde a primeira temporada, até mesmo pela intro, né, pela música da intro da série, as músicas que acontecem durante a série, mostram que são músicas tristes, que falam sobre a história triste dos Baudelaire. E realmente é uma história triste, mas às vezes histórias tristes podem ter um final feliz. Mas às vezes histórias tristes também podem ter um final infeliz e também podem ser mais difíceis. E acaba que a série ela mostra muito disso. Então, quando tem a música na última temporada, quando eles estão indo pra ilha, acaba que ali podia ser inclusive um fechamento, porque essa música ela é uma música de fechamento que fala sobre essa história dos Baudelaire, fala o quanto eles sofreram, fala o quanto eles passaram por dificuldades, as coisas que aconteceram com eles, que não vai ter um final feliz, e eles afirmam isso. Então a gente sabe desde o início da série que não vai ter um final feliz, mas de certa forma eu acho que é uma coisa que é construída e que com o passar do tempo pode melhorar. Então às vezes a gente tem que achar uma luz no final do túnel, por mais difícil que isso seja. E eu, de novo, tenho essa sensação ruim de acabar uma temporada, de acabar uma série incrível, que eu não vou ter continuação, mas que ao mesmo tempo eu me sinto aliviada por não ter uma continuação.
E eu acho que Desventuras em Série é o que é. Então, basicamente, em todas as temporadas a gente tem os mistérios que vão acontecer ao longo da temporada, mas que também são mistérios que vão prolongar para além da série, que acontecem aqui do lado de fora, entre a fanbase, que acaba que movimenta muito. E se vocês tiverem chance e tempo, eu gostaria muito que vocês tirassem esse tempo para poder assistir Desventuras em Série, porque eu acho incrível. Eu acho que são mensagens que às vezes podem parecer muito básicas, muito bobas, mas que eu acho que todas as mensagens são válidas, independente se elas já são ditas por muitas outras séries e muitas outras obras no geral. E muito obrigada a você que comentou no meu vídeo e que me incentivou a ver essa série, porque eu nunca me senti tão bem assistindo uma série. Gostei muito de verdade. Então, se vocês tiverem outras recomendações que vocês querem que eu assista e que traga aqui outras reviews e outras resenhas, enfim, avaliações aqui no canal, fiquem à vontade para comentar.